notícia que a produção acaba de confirmar, inclusive a projeção já tinha sido feita aqui no programa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2628 do ano de 2022. No dia de ontem havia sido aprovada a urgência, por essa razão o texto foi diretamente para a votação em plenário, não passou pelas comissões temáticas. Doutor Durso, aprovou em um dia? Sim. Acabou de ser aprovado? Acabou de ser aprovado, tá, o texto. E aí eu queria justamente discorrer sobre essa iniciativa. Ela muda alguma coisa? Claro que é preciso também entender que esse projeto será regulamentado, mas quais são os aspectos importantes e aqueles que mudam muito pouco a partir da aprovação? Candidato, eu ia pedir a palavra antes dessa notícia porque pois não, por favor. Os pontos destacados pelos colegas são extremamente importantes e bons. E é importante falar isso, né? O projeto de lei, ele é dividido em capítulos. E alguns capítulos ali trazem ideias importantes, de fato. São iniciativas que a gente poderia ou precisaria aprovar no Congresso Nacional. Eu muitas vezes estive aqui no programa Pânico defendendo que tivesse, por exemplo, um CPF obrigatório na abertura de perfis em redes sociais, etc. E a doutora trouxe vários pontos importantes sobre essas novidades de controle parental que a lei traz. Qual era a minha crítica? Qual sempre foi? No capítulo das redes sociais, o capítulo que fala sobre quais seriam as responsabilidades das próprias plataformas. Porque o problema de aprovar isso por urgência é que se aprova o bloco. Nós não tivemos nenhum destaque, nós não tivemos nenhum artigo. Eles aprovaram o texto base e agora eles estão analisando os destaques. Ah, ok. Então tá. Então, tomara que o Congresso se debruce para que se tenha a eliminação de artigos perigosos, né? Artigos antagônicos, artigos que colocam uma responsabilidade tremenda no colo das plataformas. E qual é o resultado disso? É que quando a plataforma tem medo de ser responsabilizada, e eu estou falando de esfera civil, não estou nem falando criminalmente, ela acaba pagando. Exato, ela faz autocensura. Então, eu, por exemplo, quando o Supremo julgou o artigo 19 do Marco Civil da Internet e declarou parcialmente constitucional, ele já mudou essa ordem de remoção de conteúdo através da notificação extrajudicial e só excluiu os crimes contra a honra. Isso, em tese, está sendo repetido nesse PL. Então, por que reprisar isso ao invés do Congresso regular a questão que o Supremo deixou em aberto? Inclusive, no julgamento falaram, agora o Marco Civil deve ser regulamentado pelo Congresso Nacional. Por que um novo PL que trata sobre as mesmas questões e em choque, inclusive, de algumas normas? Por isso que eu falo, né? Mesma coisa quando eu estive em Brasília no PL das fake news. Tinham vários artigos bons sobre transparência algorítmica, tinha conteúdo ali que dava para tirar positivo, mas tinham artigos que incomodaram. Tanto é que tinha a criação do ministério que foi chamado até de Ministério da Verdade. Nesse caso, tem dúvida se vai criar um novo o órgão ou se vão alterar o nome da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda é um órgão que está tentando, de alguma forma, apresentar serviço no Brasil com pouquíssimas multas por incidente de vazamento de dados. Então, esse tipo de preocupação que eu tenho de pegar um bloco muito grande e acelerar uma votação, as pessoas viram um vídeo, né, de aprovando a medida de urgência. Os que são contra permanecem, os que são a favor permanecem como se encontra, aprovado. É votação simbólica. Simbólica, exatamente. E essa votação simbólica, essa medida de urgência, tudo isso acelera um debate necessário. Porque o debate necessário iria exatamente fazer o destaque de todos os pontos trazidos pelos colegas a dizer, isso é ótimo, vamos aprovar. E com relação, principalmente, à responsabilidade de plataforma, as multas administrativas trazidas, vamos nos debruçar mais sobre isso. Será que a gente já não tem no Marco Civil algo que vai dar para melhorar e trazer uma lei que já foi testada por 10 anos, ao invés de inovar? Essas são as minhas preocupações, mas sem dúvida nenhuma, com a aprovação, se ele for o texto por completo aprovado, ele vai gerar esta cobrança exagerada para a plataforma que pode gerar uma cadeia de derrubada de conteúdo que não tem a ver com criança e adolescente por medo de sanções. Você, doutor Ariel, vê um avanço na aprovação desse PL da adultização, lembrando que esse texto ainda passará pelo Senado, a produção acaba de me informar. Claro, essas empresas elas precisarão ter uma estrutura maior de profissionais. Aqui na TV nós temos um monte de profissionais, né, que cuidam de várias partes, vários setores. E a gente não sabe se essas empresas têm essas estruturas. A gente sequer sabe a sede dessas empresas, onde são,
quem procurar nessas empresas, quem que representa elas. Então, eu sei onde é o prédio que fica a Jovem Pan, que é onde nós estamos aqui. Eu não sei onde é a Meta. Qual que é o prédio que fica a Meta? Se eu precisar lá fazer uma reclamação... Mas eles não deixam subir. Eles não recebem visita. Então, é exatamente... Se eu precisar ir lá fazer uma reclamação, eu não vou conseguir. Eu dou um exemplo. Eu postei um vídeo no mês de maio, que era o mês de combate ao abuso e exploração, que era contra o abuso e exploração. E eu perdi minha página no Facebook. Recorri tudo, não teve resultado nenhum. E agora eu não tenho para quem recorrer. Vou recorrer, talvez o meu colega possa me ajudar, que é especialista nisso. Agora eu não sei para quem recorrer. Eu vou recorrer ao Papa, ao Alexandre de Moraes, a quem que eu vou recorrer. Então, esse é um problema grave. A falta de critérios, né? Eles têm que ter profissionais, talvez tenham que ter até equipes multidisciplinares agora para poder compreender adequadamente as denúncias, os temas que eles vão ter. Eles têm que ter agora canais de denúncias, têm que ter sistemas de ouvidoria, eles vão ter que estar mais abertos à sociedade. Nós não podemos continuar convivendo com essas empresas explorando a situação de crianças e adolescentes em vulnerabilidade, ganhando dinheiro com a pornografia infantil, como estão ganhando dinheiro. A minha página bloqueada e a do Ítalo estava bombando lá com mais de 20 milhões de seguidores. Então, de visualizações. Então isso mostra. Mansão, sim. Né? Exato. Então isso mostra a falta de critérios. Então o surgimento de novas legislações provavelmente vai ajudar a forçar essas mudanças, mas também o que a colega colocou do letramento, né? Nós precisamos no ensino, desde o infantil, sim, no ensino fundamental, médio, a educação para o mundo digital. Sim. Né? Para que todas as crianças e adolescentes saibam que é uma navegação segura na internet, quais são os perigos da internet. Então isso deve ocorrer no ambiente das famílias, mas deve ocorrer a partir da escola. Isso precisa e tem que ser urgente que aconteça essa situação, esse debate no país, e que o MEC deve estar à frente aí dessa propositura. E outra questão, quando a gente abandona nossos filhos na internet, a gente também está incorrendo no abandono de incapaz do Código Penal, porque abandono não é só eu pegar meu filho de 6 anos e deixar ele lá na Praça da Sé à noite, né? Se eu estiver abandonando ele na internet... Muitos fizeram essa analogia nos últimos dias. Diante dos vários perigos que nós temos na internet, de pornografia infantil, de violência, de aliciamento, de assédio... É melhor deixar na Praça da Sé. Então, o risco muitas vezes é maior, porque na rua ainda existem limites. Na rua tem a polícia, tem as pessoas que estão vigiando, tem algum tipo de fiscalização. Na internet não tem nenhuma. Então, essa terra sem lei da internet, ela tem que urgentemente se modificar. Vou até pedir para que na próxima rodada, Ariel, você discorra sobre políticas públicas que deram certo e se há possibilidade de compilar algumas boas iniciativas para pensar em um sistema de proteção para as nossas crianças. Agora, deixa eu só pedir a análise e o alerta da doutora Ana a respeito dessa situação que envolve as crianças na internet. Há uma grande dúvida, né, sobre como pais irresponsáveis podem identificar quando algo não vai bem. Existem sinais comuns, sim, entre essas crianças que foram expostas ou que por alguma razão estejam ali interagindo com alguém mais velho ou foram expostas a conteúdos inapropriados? O que é preciso considerar? Sim, Daniel, criança a gente sempre fala, né, pediatra sempre fala muito sobre comportamento. Criança que não está bem muda abruptamente comportamento. Então, desde questões relacionadas a sono, então aquela criança que não consegue dormir, uma insônia recorrente, múltiplos despertares à noite, com medos novos, né? Medos de determinados locais, determinadas características de algumas pessoas, são sinais de alerta importante. Além disso, agressividade intensa,
com a família, com colegas, na escola, né? Então, e esses padrões de comportamento, quando se mudam, muitas vezes eles mudam em vários locais que a criança transita. Dentro de casa, na escola, acho que por isso que família e escola precisam sempre estar muito próximas, tanto para discutir e letrar, quanto também para identificar e se conversarem, né, quando isso acontece. Outro ponto importante é perda de interesse em atividades que normalmente a criança gosta. Então, sei lá, ia para o jogo de futebol sempre animado, não quer mais ir para o jogo de futebol, não quer mais sair com os amigos. Ou começa a sair com pessoas estranhas, né, que você não sabe onde vai, não sabe quem são. Também acho que são sinais importantes. Perda de peso ou comportamentos, impulsivos. Então, começa a comer demais ou não quer mais comer e começa a perder peso. São, acho que, dos sinais mais importantes que geralmente as famílias conseguem perceber, e são sinais sempre comuns de crianças que foram abusadas na internet ou que estão sofrendo algum tipo de assédio ou que estão muito aflitas, ansiosas porque estão mandou uma foto, por exemplo, e a pessoa está chantageando, né? Esses comportamentos, eles sempre vão aparecer.